Olá, estamos de volta aqui com nossas aulas, né, de cálculo avançado. Hoje vamos continuar falando ainda dos métodos de integração por resíduo, né? Bom, em aulas passadas a gente viu que se você tem mais de uma singularidade dentro da curva de integração, a gente viu que a integral é a soma das curvas que envolve as singularidades, né? Ou melhor, se você tem espaços onde a função não é definida dentro da curva de integração, a integral é a soma, né? Então, para integrar por resíduo, a coisa acontece de maneira similar, perfeito? Então, a integral ao longo de uma curva que encerra dentro dela uma quantidade finita de singularidades ou polos, tá certo? Da função. Então, é como diz aqui, olha só. Deixa eu ler aqui o teorema para você. Consideramos que Fz seja analítica dentro de um caminho fechado simples C e sobre C, o que é importante, exceto para um número finito de pontos singulares, Z1, Z2 até ZK, interiores a C, olha só, como está aqui no desenho, tem esses 3 pontos, né? Mas é para uma quantidade K qualquer, né? Uma quantidade finita, perfeito? Então, a integral de Fz, considerada no sentido anti-horário ao redor de C, é igual a 2πi vezes a soma dos resíduos de Fz em Z1, Z2, Z3 até ZK. Exatamente essa fórmula que está aqui. Perfeito? Tá ok? Quer dizer, na verdade, a gente viu que a integral de C, né? A gente viu em uma aula passada que se você tem um minuto, se você tem a curva C, tá certo? E dentro uma quantidade finita também de locais onde a função não está definida, né? Podendo até ser um ponto. A gente viu isso, né? Aí aqui eu tenho a curva C1 e a curva C2, também no mesmo sentido da de fora, né? A gente viu que a integral de F ao longo de C é a soma dessas duas integrais. Então, é de se esperar, né, que ocorra isso. A gente não vai demonstrar o teorema, como eu estou lhe dizendo, como a gente tem feito sempre. A gente só vai usar o teorema dos resíduos, perfeito? Então, vamos ver o exemplo, né? Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Tá certo? Então, vamos lá. Exemplo. Exemplo 1. Calcule o valor da integral considerada em sentido anti-horário ao redor de qualquer caminho fechado simples, de modo que, aí a gente vai fazer letra A, letra B, letra C e letra D. A letra A quer o seguinte, que 0 e 1 estejam dentro do caminho C, 0 esteja dentro e 1 esteja fora. Na letra C, 1 esteja dentro e 0 esteja fora. E na letra D, ambos estejam fora. Bom, pela simplicidade, a gente vai fazer o contrário. A gente vai começar pela letra D, pela facilidade, perfeito? Mas como assim a facilidade? Porque, olha só, a letra D diz o seguinte, solução, né? A letra D diz o seguinte, de modo que, né, 0 e 1 esteja fora do caminho C. Ora, se 0 e 1 está fora do caminho C, o que acontece? Deixa eu fazer aqui direitinho. Eu quero calcular essa integral, né, de 4 menos 3z sobre... Lá vai aquele negócio, né? Sobre. Agora vamos lá direito. 4 menos 3z sobre z ao quadrado menos z dz, a integral da curva fechada C, sendo que 0, vou escrever aqui, 0 e 1 não estejam
delimitada por C, pela curva C. Então, é isso que a gente precisa resolver. Ok? Aí vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. O que a gente vai fazer? Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo, para que isso não atrapalhe, né? Deixa eu colocar mais para baixo um pouco. Que é o segundo exemplo, tá? Aí, olha só. A ideia aqui é a seguinte. É claro que se eu estou definindo essa função de tal maneira que ela seja analítica, tá certo? Segundo as condições que foram pedidas na letra A, B, C e D. Na letra D, né, C não tem dentro dele nenhum ponto singular. Ora, então ela é analítica em todo o C e mais na região interior a C. Aí aqui, ó, vale o teorema da integral de Cauchy, né? Ó. O que diz o teorema da integral de Cauchy? Se a função é analítica ao longo de C e na região encerrada por ele, né? Então, a integral vai dar zero. Entendeu porque eu quis começar com esse? Porque a ideia era mais simples, né? Tá certo? Então, ó, a ideia é que eu tenho aqui, ó, eu tenho o conjunto D, aí dentro do D tem essa curva, que é o C, e, de alguma forma, o ponto Z1, vou chamar aqui, ó, o ponto Z1 e Z2, que são as singularidades, que nesse caso são 0 e 1, estão fora da curva C. Perfeito? Então, aqui dentro e ao longo de C, a função é analítica. Sendo analítica, a integral do caminho fechado, né, é igual a zero. Perfeito? Então, vamos passar para a letra C agora, né? Ó. A letra C, não. A letra B. Aí depois a gente faz a letra C, tá certo? Na letra C, na letra B, ó, eu quero resolver ainda a mesma integral, 4 menos 3z sobre 4 menos 3z sobre 4 menos 3z sobre... Eu acho que eu tenho que desligar essa função, mas só para a próxima aula, né? 4 menos 3z sobre Bom, deixa eu apagar logo isso tudo. A gente sabe que a integral é a mesma, então vamos continuar por aí. Tá certo? Só que eu quero o seguinte. Eu quero que na letra B 0 esteja dentro da região limitada por C e 1 esteja fora. Tá certo? Eu vou chamar assim, ó, de Z0 e Z1, tá bom? Z0, né? Eu tô pensando assim, ó. Como eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo o plano realmente, né? Estou fazendo como se fosse um caso qualquer. Z0 é 0, vou dizer assim, e o Z1 é igual a 1, tá certo? Então, o que é que eu tenho? Agora eu vou integrar ao longo de uma curva C, tá certo? No sentido anti-horário, sempre no sentido anti-horário, tá certo? Sendo que o zero tá na região interior à curva, né? Ó, que eu estou chamando de Z0, e o Z1 está fora. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que é que eu tenho? Então, eu tenho que o zero, que eu estou chamando de Z0, é polo simples.
Se é polo simples, a integral de 4 menos 3z sobre z ao quadrado menos z dz, tá certo? Tem uma coisa que eu não falei, né? Aqui para outra, né? Por que eu estou considerando 0 e 1? Porque eu sei, que z ao quadrado menos z igual a 0, posso colocar o z em evidência, fica z menos 1 igual a 0, então, duas opções, ou z é 0, ou z é 1, tá certo? Esses são as possíveis singularidades. Então, na letra D, nenhum dos dois é singularidade, dentro aqui da curva onde a gente está fazendo a integral, então, por isso que a integral é 0. Agora, aqui, é a mesma coisa, então não vou resolver de novo. Então, eu estou chamando de Z0, 0 e de Z1, 1, tá certo? Ao longo de C, da curva fechada C. De qualquer curva fechada. Com essa situação, o Z0 dentro e o Z1 fora. O Z0 é o 0. Então, o que a gente sabe que é? Então, isso aqui vai dar o resíduo de 4 menos 3z sobre z ao quadrado menos z, tá certo? Quando z é igual ao z0, que nesse caso é 0, porque é o que está no interior do círculo, tá certo? Então, a gente viu o seguinte, né? A gente viu na aula passada que esse resíduo é exatamente 4 menos 3z, perfeito? É 4 menos 3z, tá certo? É 4 menos 3z. Deixa eu fazer aqui direito, né? Que não é assim. O resíduo é, né? Como é um polo simples, é o limite, tá certo? De quando z tende a 0, tá ok? Desse negócio aqui, tá certo? Aí é z menos z0, então é só o z, né? Porque o z menos z0 aqui, tá certo? É igual a z menos 0, que é igual a z. Perfeito? Lembra que é z menos z0 vezes a função, né? Quem é a função? 4 menos 3z sobre... Havaí eu cometi o mesmo problema. Tá certo? Aí, vamos lá. É 4 menos 3z. Aí a função, só que em vez de colocar dessa forma, eu já vou colocar assim, z vezes z menos 1. Tá certo? Aí cancela esse com esse. Tá ok? Aí o que é que eu faço agora? Faço z ir para 0. Quando z vai para 0, vai dar 3 vezes 0, vai dar 0. 0 menos 1 é menos 1, então isso vai dar menos 4. Perfeito? Então a letra B dá exatamente menos 4. Tá certo? Menos 4 não, né? Eu cometi um erro crasso, né? Vamos dizer assim. Tá? Porque aqui faltou o que aqui? O que faltou? Né? Pela definição, é 2πi vezes o resíduo, né? Eu esqueci de escrever isso, né? Então, eu vou apagar aqui e vou escrever. Vou tentar dar uma arrumada aqui, né? Faltou isso, né? E é igual a 2πi vezes o resíduo. Então, isso aqui é igual a 2πi vezes aí, o limite quando z tende a 0. Tá certo? É o limite quando z tende a 0. Tá ok? Então, isso aqui vai dar exatamente, não é? É o resíduo quando tende a 0. Então, isso aqui vai dar exatamente... Aí, vou apagar esse 4, que aí esse 4 ficou errado, né? Aí, ficou aqui, 2πi vezes... Agora sim, o limite. Aí, eu cancelei isso com esse, faço o limite quando z tende a 0. A gente sabe que deu menos 4, então isso aqui vai dar menos 8πi. Então, esse é o resultado dessa integral, claro, com o 0 no interior da curva e o 1 fora. Perfeito?
Agora vamos fazer a letra C. Certo? O que diz a letra C? A letra C pede assim, que 1 esteja dentro, né? 1 esteja dentro da região limitada por C e 1 esteja fora. Agora vai ser o contrário, né? O nosso Z1 a ideia é exatamente a mesma, né? A ideia é exatamente a mesma, só que agora a gente vai ter o quê? Só que agora, né? Vou desenhar de novo a curva, né? A gente vai ter assim a curva C, tá certo? Vou pegar a mesma definição que eu fiz lá. Aí tá aqui a curva C. Aí o Z0 tá fora e o Z1 tá aqui dentro. Perfeito? Agora vai ser isso. Então, o que é que vai dar a integral? Aí, vamos lá. Isso vai ser integral ao longo de C. Tá certo? Opa, aqui eu coloquei 1 de novo, né? É 0 esteja fora. É o 0 que está fora. Então, vai ficar 4 menos 3z sobre z ao quadrado menos z, dz. Isso aqui é 2π vezes o resíduo, quando z é igual a 1, né? Porque agora quem está no interior é o 1, perfeito? Da função 4 menos 3z sobre z ao quadrado menos z. Tá certo? Então, isso aqui vai ser 2πi, aí pela nossa fórmula do resíduo, isso aqui é o limite, quando z tende a 1, aí o que é que nós temos? Como é polo simples, né? Ó, vai ser menos z menos o z0, que no caso é 1, aí novamente, em vez de escrever z ao quadrado menos 1, vou escrever z vezes z menos 1. Perfeito? Aí cancelo o que faz dar 0, né? Que é esse daí, aí isso aqui vai dar 2πi, aí vezes, fazendo z igual a 1, aqui vai dar 4 menos 3 é 1, vai dar 1, né? Perfeito? Aí vai dar 1, né? Conclusão, isso dá 2πi. Tá certo? Isto dá 2πi, a letra C. Tá bom? Deixa eu só fazer aqui uma coisa, né? Que eu costumo fazer sempre, esqueci de fazer aqui. Isso aqui significa que terminou, né? Tá certo? Agora está faltando só a letra A. Tá bom? Então, vamos fazer a letra A. Opa. Opa. Vamos fazer só a letra A. Apagar isso daqui, colocar de volta ali, né? Igual a 2πi. E esse é o resultado, tá certo? Agora, vamos fazer a letra A. Então, vamos lá. Letra A. Que é só o que falta, né? A letra A. Pronto. A letra A diz o seguinte, olha só. É 0 e 1 estejam dentro da região limitada por C. Certo? Estejam dentro da região limitada por C. Bom, aí nesse caso é o nosso teorema, né? Perfeito? Aí nesse caso é o nosso teorema, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso teorema. Deixa eu voltar aqui para o nosso teorema. Né? A integral de f de z ao longo de C, onde C encerra as singularidades, que nesse caso são duas, vai ser 2πi, somatório de j variando de 1 até 2. Perfeito? Vai ser os resíduos de fz com z igual a zj.
né? Então, eu vou escrever logo direto aqui o que vai ser, e daí fazer as contas separadas e depois só arrumar. Certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser o seguinte. Então, ó, a integral ao longo de C... Ah, deixa eu fazer aqui o esquema do desenho, né? Que eu acho que é interessante. Agora, tomando da mesma forma, eu tenho o Z0 e o Z1, né? Nós dissemos que o Z0 é 0 e o Z1 é 1, todos dentro da curva, né? Todos dentro da curva. Tá certo? Todos dentro da curva C. Perfeito? Os dois, ambos estão dentro da curva C. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, isso vai dar 4 menos 3Z sobre Z ao quadrado menos Z dZ. Isso aqui é igual a 2πi vezes ao resíduo de 4 menos 3z sobre z ao quadrado menos z, quando z é igual a zero. Aí mais, lembra que é o somatório? O resíduo de 4 menos 3z sobre z ao quadrado menos z, né? Quatro menos 3z sobre z ao quadrado menos z, quando z é igual a z. Calculou os dois, né? A gente viu o seguinte, vamos voltar aqui. Então, isso aqui vai ser 2πi, tá certo? Aí, ó, a gente viu que quando z é igual a zero, é a letra B, né? Quando z é igual a zero, é a letra B que deu só o resíduo, deu menos 4, né? Aqui. E na letra C, ó, só o resíduo deu 1. Perfeito? Então é menos 4 e 1. Está olhando só o resíduo, não o resultado. Então vai ser menos 4 mais 1. E isso vai dar menos 6π. Perfeito? Então, é isso aí que vai dar, né? Porque é a soma dos dois resíduos. Ok? Então, é isso que nós temos para a letra A. Perfeito? Como você pode ver, a ideia é bastante simples, né? É só você aplicar direitinho o teorema, né? Então, vamos ver esse outro exemplo? Exemplo 2. Tá certo? Exemplo 2. Então, vamos lá. Encontre, aliás, integre, né? Não é encontre. É integre a tangente de z sobre z ao quadrado menos 1 em sentido anti-horário ao redor dos círculos z, que é o módulo de z igual a 3,5. Quer dizer, é o círculo de centro na origem e raio 1,5, né? Então, olha só. Vamos fazer primeiro duas coisas, né? A integral que eu quero resolver é essa aqui. Deixa eu ver aqui. Solução. Tá certo? A função é essa aqui, né? É tangente de z sobre, tá certo? Z ao quadrado menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que tangente de z sobre z menos 1, z mais 1. Aí eu me pergunto, quais são as singularidades dessa função? Quais são os polos? Aí a gente tem todos esses aqui, ó. Certo? Porque a tangente, lembra que é seno sobre cosseno. Aí, onde o cosseno é zero, o ponto é uma singularidade. Então, vamos lá. Então, temos esses aqui, ó, singularidade. Tem centro na origem, eu vou colocar aqui os pontos que são singularidades, estão mais próximos na origem, né?
Então, olha só, eu vou chamar isso aqui de zero, então eu vou ter o π sobre 2. Vou colocar só alguns, tá certo? Tá ok? Quando z é 1, é 3π sobre 2. Quando z é menos 1, é menos 3π sobre 2. Eu vou colocar só esses três. Porque se alguém estiver aqui dentro desse círculo, né, tá próximo da origem, esses são os pontos menos 3π sobre 2, não, é menos π sobre 2, né? Me perdoe aí, é menos π sobre 2, então, menos 3π sobre 2 e menos π sobre 2. Então, vou pegar esses quatro aqui, né? Ó, são apenas exemplos, né? Tá certo? De pontos onde a tangente é singular, tá? Aí, outro tipo de ponto, né? Então, Z pode ser isso, ou pode ser 1, ou pode ser menos 1. Esse aqui também são singularidades, perfeito? Então, tem esses infinitos pontos. O que estão mais próximo da origem são esses quatro, os outros estão bem mais distantes, eu não sei o quanto mais distantes. E o z igual a 1 e o z igual a 1 também são, né? Ó. Agora vamos pegar o círculo aqui, ó, para ver qual é a singularidade que nos interessa para calcular o resíduo e qual é a que não nos interessa. Tá certo? Então vamos lá. Então, digamos o seguinte aqui, ó. Tá, então eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui e vou pegar aqui embaixo. Tá certo? Mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos aqui, né? Então, dá esse círculo aqui, ó. Opa. Tá certo? Digamos que isso aqui é um círculo, exatamente o círculo C, né? Ó, no sentido anti-horário. Como o raio é 3 meios, então aqui, ó, é 3 meios e aqui é menos 3 meios. Perfeito? Aqui é 3 meios, né? E aqui é menos 3 meios. E, né? Certo? Porque isso aqui é a parte real de Z e isso aqui é a parte imaginária de Z, porque esse é o argangal. Então, tá aqui a curva, no sentido anti-horário, tá certo? Aí vamos ver. Aí vamos ver o seguinte. A gente sabe o seguinte, que... Deixa eu apagar isso aqui para arrumar melhor. Olha só. Vamos pegar esse menos π sobre 2 e saber onde dá. Bom, isso aqui é 3. É 3, é 3,14, né? Ó, dividido por 2, isso dá no mínimo 1,57, né? A metade. Aqui é 1,5, então, ó, o π sobre 2 está aqui fora. Assim como menos π sobre 2. Eu não vou nem colocar o outro, né? Ó. Por quê? Porque o π sobre 2 está mais da direita do π sobre 2 e o menos 3π sobre 2 está mais da esquerda. Então, ó, nenhum desses quatro pontos, aliás, nenhum desses pontos aqui que fazem a tangente ser indefinida, né, ser uma singularidade da tangente, não estão dentro do círculo, tá certo? Já o 1, ó, como aqui 3 meios é 1,5, então, ó, tanto o 1 quanto o menos 1 são interiores, tá certo? Então, quando eu for calcular a integral, vai ter que ser a soma desses dois resíduos pelo teorema do resíduo que a gente acabou de anunciar e até usou resolvendo um exemplo, né? Então, olha só, a integral ao longo disso daqui, desta curva C, da função tangente de Z sobre Z ao quadrado menos 1, dz é igual a 2π vezes a soma dos dois resíduos, né? Vezes o resíduo da... Eu vou chamar de f de z para não ter que escrever. Eu já falei que f de z é a função, né? Vou deixar f de z aqui mesmo. Mas quando eu for calcular, eu coloco direitinho. Vai ficar z igual a menos 1 mais o resíduo de f
agora os dois resíduos, e daí a gente só substitui aí, tá certo? Então, ó, vou fazer aqui do lado, né? Ó, vou fazer aqui do lado dos dois resíduos, né? Ó, o resíduo, quando z é igual a menos 1 de f de z, tá certo? Agora, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aquele teorema que a gente viu que quando é uma fração, né, a gente pode fazer assim, que é o numerador repete e deriva o denominador. Como o denominador é z ao quadrado menos 1, então isso aqui dá 2z, aí eu só substituo, ó, o z igual a menos 1. Vou fazer isso para os dois, então isso aqui vai dar tangente de menos 1, não é? Como isso aqui é função ímpar, vai dar menos tangente de 1 sobre 2. A mais, né? Porque vai dar menos 2 e o menos vai para fora. E menos com menos é mais. Então fica mais tangente de 1 sobre 2. Quando eu calcular o resíduo, quando z é igual a 1 de f de z, a ideia é a mesma. Vai ser a tangente de z sobre 2z, que é a derivada de z ao quadrado menos 1. Veja, é aquele método que a gente viu na última aula, né? Se é igual a 1, então vai dar tangente de 1 sobre 2. Então, olha só, continuando aqui, ó, isso vai dar, a integral vai dar 2π vezes esse primeiro resíduo, deu tangente de 1 sobre 2, mais tangente de 1 sobre 2, que foi o segundo, tá certo? Então, isso vai dar 2 tangente de 1 sobre 2, tá certo? Então, vai cancelar o 2 com 2, então vai dar 2π vezes a tangente de 1, tá certo? Bom, se você quiser um valor aproximado disso, aí você pode colocar assim, né? Ó, isso aqui é 9, isso aqui é aproximadamente, né? Aproximadamente 9,8. Perfeito? Resolvendo a tangente de 1 em radianos, claro. Quando você for resolver na calculadora, mude a calculadora para radianos, se já não estiver em radianos, tá certo? Ela tem que estar em radianos para você fazer. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo. Só que eu vou fazer mais um exemplo em outro slide, né? Porque senão isso aqui vai ficar muito grande. Tá certo? Aí vamos salvar aqui. Vamos salvar. Perfeito? Agora vamos apagar, né? Vamos voltar aqui para o início e apagar. Tá ok? Então, como você vê, ó, usar o teorema do resíduo para calcular as integrais é bastante simples, né? Você vê que é só você aplicar direitinho que você não vai ter nenhuma dificuldade. Tá certo? Tá ok? Então, vamos continuar. Então, vamos fazer mais um exemplo, né? Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui, eu acho que é interessante. Vou tirar aqui, né? Vamos ver. Que é esse aqui, ó. Vai ser o exemplo 3. Esse vai ser o nosso exemplo 3. Vamos lá. Exemplo 3. Então, veja que a ideia é bastante simples, né? Se o polo for simples, é como a gente viu na aula passada, tá certo? Não é? Se ele for um polo que por acaso tenha a gente também viu na aula passada a definição de como fazia direitinho, né? Tá certo? Agora,
Se a curva onde você está calculando, a curva fechada onde você está calculando a integral tiver mais de um polo, aí você faz exatamente assim. Certo? Ah, mas se um polo for simples e o outro tiver uma ordem maior, você aplica o que a gente viu até aqui. Para uma ordem maior, a gente já viu como é, então você só aplica. Perfeito? A ideia é essa. Tá ok? Então, olha só, calcule o valor da integral a seguir, onde C é a elipse 9x ao quadrado mais 9y ao quadrado igual a 9, considere sentido anti-horário e faça um esboço. Então, vamos fazer esse gráfico primeiro, né? Não, vamos achar os polos primeiro, né? Vamos ver aqui, ó. Z a quarta é igual a menos 16. A gente sabe que isso é Z ao quadrado mais 4 e Z ao quadrado menos 4. Bom, esse aqui é Z mais 2i. Eu acho que é isso, né? E Z menos 2i. Deixa eu só confirmar. O quadrado do primeiro, Z ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Vai dar 4i ao quadrado, que é menos 1, dá mais 4. Perfeito, né? E esse aqui é Z mais 2, Z menos 2. Como é uma soma, eu vou olhar para cada uma separadamente, tá certo? Vou olhar primeiro para essa daqui. Olhando para essa, né? Isso aqui eu posso colocar E elevado a πz, aqui é vezes, né? Não, o problema é só nesse aqui, ó. Esse aqui também dá problema, né? Então vamos olhar essa e depois a gente olha essa outra. Olhando para essa aqui, ó, quem são as singularidades? Todas simples, né? Ou polos simples, né? A gente tem menos 2i, tem 2i, né? Ó, aqui é menos 2i, aqui é 2i, porque tem que igualar a zero, né? Então, aqui é menos 2i, aqui é 2i, aqui é menos 2 e aqui é 2. Tá certo? Agora, vamos olhar para este outro aqui. Ó. Eu sei o seguinte, lembra? Que E elevado a z, eu vou construir para você ver, né? Você pode só copiar da aula passada, só que na aula passada tá, em uma das aulas anteriores, está 1 sobre z, tá certo? E aqui é π sobre z. Então, vamos construir. Então, isso aqui é 1 mais z mais z ao quadrado sobre 2 fatorial mais z ao cubo sobre 3 fatorial mais etc. mais z elevado a n sobre n fatorial, mas essa é a série do E elevado a z. Perfeito? A gente já viu em aulas passadas, né? Por isso que era importante ver aquela parte de série. Bom, eu quero E elevado a π sobre z. Então, vou mudar aqui, ó. E elevado a π sobre z. Onde está o z, eu vou colocar π sobre z. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais π vezes 1 sobre z, que é o π sobre z, né? Mas, aí vai ficar π ao quadrado, tá certo? Sobre z ao quadrado. Então, vai ficar π ao quadrado sobre 2 fatorial vezes 1 sobre z ao quadrado, mais π ao cubo sobre 3 fatorial vezes 1 sobre z ao cubo, mais etc, mais... Não, isso aqui vai ficar π elevado a n sobre n fatorial vezes 1 sobre z elevado a n, e a série infinita ela continua. Bom, mas o que eu quero, na verdade, é z vezes e π z. Agora eu vou multiplicar e vou obter o que eu realmente quero e ver quem são as singularidades, né? Então eu vou ter aqui, ó, é z vezes e elevado a π sobre z. Isso é igual. Então é só pegar esse aqui e multiplicar por z. Quando eu multiplicar por z, vai ficar z mais. Quando eu multiplicar por z aqui, ó, vai cancelar o z com z e vai ficar só o π. Mais. Quando eu multiplicar por z, vai cancelar o z com z ao quadrado e vai ficar π ao quadrado sobre 2 fatorial vezes 1 sobre z. Na verdade, vai diminuir uma unidade em cada expoente desse, como ocorreu aqui. Tá certo? Não é? Ó? Somar uma unidade a cada expoente, na verdade, porque é z menos 2, ou diminuir uma unidade se a gente olhar ele com expoente positivo aqui no denominador, né? Ó, por causa da simplificação. Vai dar π ao cubo
sobre 3 fatorial vezes 1 sobre z ao quadrado mais etc. mais π elevado a n sobre n fatorial vezes Então, essa é a função. Quem é a singularidade? Quem é o polo aqui? Simples, né? De ordem 1. Perfeito? É só o z igual a zero, né? Porque isso aqui é a série do Lohan, lembra? É só o z igual a zero. Tá ok? É só o z igual a zero. Tá certo? Só que ele não é simples, não, porque aqui é infinito, né? Aqui não dá nem para classificar. Perfeito? Tá ok? Tá? Agora vamos resolver, né? Ó, vamos voltar aqui para a questão. Calcule o valor da integral a seguir em C, onde C é a elipse 9x ao quadrado mais y ao quadrado, considere que faça um esboço. Então, vamos fazer o esboço para ver quem está dentro, né? O zero ou aqueles outros lá, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o esboço. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso utilizando a régua. Vamos ver. Então, vamos lá. Vamos aqui. Ok? Olha só ali. Olha como ficou bom. Tá certo? Agora, vamos fazer a horizontal, né? A horizontal, né? Pronto, agora aqui vai ficar mais ou menos aqui assim, né? Então, vamos lá. Aí, novamente, ó. Tá certo? Então, vamos tirar a régua e só escrever o que a gente precisa. Então, olha aí. Isso aqui é a parte imaginária de Z e esse aqui é a parte real de Z. Eu quero fazer, ó, 9x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Eu acho que é isso. Essa é a elipse onde eu preciso fazer as contas. É isso mesmo. Tá certo? Vou fazer o seguinte, eu vou dividir todo mundo por 9 para eu achar tudo direitinho. Então, isso aqui vai ficar, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 9, eu vou colocar 3 ao quadrado logo, né? Assim como aqui é 1 ao quadrado igual a 1. O que eu tenho? O eixo maior é 3 e o eixo menor é 1. Perfeito? Então, o eixo menor está no x e o eixo maior está no y. Então, vamos lá. Então, aqui é o 3, digamos. E mais ou menos com a mesma distância aqui é o menos 3. Digamos que aqui é o 1. E aqui é o menos 1. Então, vamos fazer aqui, né? Então, vai ser essa elipse aqui, né? Tá certo? Digamos que é essa elipse aqui, ó. Então, essa é a elipse onde vão acontecer as coisas. Essa é a curva C, no sentido anti-horário. Aí vamos ver quem está aqui dentro e quem não está. O zero está, né? Ó. O zero está aqui, ó. Tá certo? Agora vamos ver o outro. São menos 2i, 2i, menos 2 e 2. Bom, o menos 2 é aqui, né? Olha, o 2 é aqui. E o menos 2 é aqui. Agora, aqui é o 3i, aqui é o menos 3i. Então, aqui, ó, em algum lugar está o 2i e o menos 2i. Ou seja, o 0, o 2i e o menos 2i são singularidades. Perfeito? Tá ok? O menos 2 e o 2 não são. Tá ok? Não dentro, são singularidades interiores à curva C. Eles são singularidades gerais, mas dentro da curva C eles não são. Perfeito? Então, já que é assim, ó, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou dar nome, né? Eu vou chamar o Z0 de 0 mesmo, né? Ó. Aí o Z1 de menos 2i e o Z2 de 2i. Essas são as nossas singularidades. Realmente, né? Ó. Singularidades no interior da curva C. Ó. Essa aqui é a curva C. Perfeito? As que não estão no interior não me interessa. Só me interessa as que estão no interior da curva C. Então, como é que eu vou calcular a integral? Deixa eu olhar aqui a integral.
Então, vou calcular. Então, meu objetivo é calcular a integral ao longo de C, daquele C que a gente acabou de desenhar, da função z vezes EπZ sobre z à quarta menos 16 mais z vezes E elevado a πz. Essa é a nossa função. dz. Perfeito? É isso que eu quero calcular. Tá ok? Então, agora, olha só. Pela definição, isso aqui é 2πi, né? Pelo teorema. É 2πi vezes 2πi vezes o resíduo. Eu vou colocar f de z aqui, ó, supondo que f de z é isso aqui tudinho, tá? Quando z é igual a 0, mais o resíduo de fz quando z é igual a 1, mais o resíduo 1 não, né? De onde eu tirei esse 1? Menos 2i é a soma desses três resíduos. Vamos fazer as contas, né? Então, vamos lá. Tá certo? Vamos lá. Então, bom, eu vou calcular primeiro esses dois aqui, do menos 2i e o 2i, porque é essa função aqui, não é? Tá certo? É só para essa função, né? Então, eu vou ter o seguinte, ó, o resíduo de fz, eu vou continuar com fz, de z igual a menos 2i, é igual, tá certo? Pela definição, a, olha só, como aqui é aquela fração, eu vou fazer como a gente viu lá naquele teorema que repete o numerador, né? Isso aqui exatamente no menos 2i sobre a derivada do denominador no menos 2i, que é 4z ao cubo. Só que quando z é igual a menos 2i. Perfeito? Fazendo assim é mais rápido. Então, vai ficar menos 2i vezes e elevado a menos 2πi, porque é o menos 2i vezes o π, né? Sobre 4 vezes menos 2i ao quadrado. O que é que vai dar isso? Menos 2i sobre menos 16, vai dar 16 positivo, né? Não, menos 16 mesmo. Né? Porque, olha só, i ao quadrado é menos 1. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4 é 16. Então, menos 1 vezes 16 dá menos 16. Então, isso aqui vai dar, ó, i vai dar... Não, vai dar isso não, me perdoe. Está faltando a outra parte, né? Está faltando a outra parte. Aí, vezes, né? Vezes. Agora, a gente tem que resolver isso aqui, né? Ó. Tá certo? A gente sabe o seguinte, vou escrever bem aqui, ó, que isso aqui, ó, é cosseno de 2π menos i seno de 2π. Tá certo? Menos π seno de 2π, tá certo? Ó, aqui eu errei, porque aqui é o cubo, né? Me perdoe aí. Aqui é o cubo, então tem que apagar, não dá isso não. Vou já colocar o resultado certo, ó. É 4z ao cubo, eu coloquei ao quadrado. Então vai dar 2i. Vou resolver logo esse aqui, ó. Cosseno de 2π menos seno de 2π. Porque, na verdade, é cosseno de menos 2π menos i seno de menos 2π. Como o cosseno é função par, o cosseno de menos 2π é igual ao cosseno de 2π. E o seno é função ímpar, o menos sai e fica aqui como coeficiente, não é? Tá certo? Aí fica isso daqui. Seno de 2π é 0, cosseno de 2π é 1, então vezes 1 sobre... Tá. Agora aqui, ó, é elevado ao cubo, então vai dar menos 8, dá menos 32. Vezes i ao cubo é menos i. Tá certo? Então, ó, eu cancelo o i com o i. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Menos 1 sobre 16. Tá certo? Da mesma forma, eu faço o outro resíduo.
Z igual a 2i de FZ. Ó. Da mesma forma, a ideia é a mesma. Z vezes E elevado a πz sobre 4z ao cubo. E isso aqui com z igual agora a 2i positivo. Aí, mesma coisa, vai dar 2i vezes E elevado a 2πi sobre 4 vezes 2i elevado ao cubo. Então, isso aqui, ó, novamente, ó, só vai mudar aqui o sinal que vai ser mais, né? Mas aqui vai dar 0, vai dar 1 do mesmo jeito. Então, vai dar 2i vezes 1 sobre 832 menos i, tá certo? Aí, de novo, vai dar menos 1 sobre 16, porque cancela o i com o i, menos com mais é menos, 2 sobre 32 é 1 sobre 16. Então, deu exatamente a mesma coisa. Agora, o seguinte, como é que eu acho o resíduo desse aqui, né? Esse aqui, ó, é o resíduo para esse, né? Mas aí, professor, por que eu não calculei o resíduo da função fz? Ó? Quando eu for integrar, a integral da soma é a soma das integrais. Aí, esses dois resíduos resolvem essa integral. E esse resíduo resolve essa outra integral. Tá certo? Aí, mas e a outra? Aí o seguinte, quando eu estiver resolvendo para esse e para esse, a integral desse vai ser zero, porque a curva é fechada. Tá certo? Quando eu estiver resolvendo para o zero para esse, a integral desse vai ser zero, porque a curva é fechada. Tá ok? Então, falta olhar para esse aqui. Quando eu olhar para esse aqui, ó, aí como é que eu vou fazer? Bom, eu não vou usar o teorema do resíduo dessa forma, eu vou usar de outra. Não é? Porque aqui, ó, foi fácil, né? Eu vou usar o que eu já fiz aqui, ó. É por isso que eu fiz isso. Por isso que eu fiz aqui, ó. Lembra que a gente falou que o resíduo é o coeficiente do z elevado a menos 1? Não. Quem é o z elevado a menos 1? É 1 sobre z. E o coeficiente dele é π ao quadrado sobre 2 fatorial. Então, olha só, já está feito aqui. Por isso que eu fiz aqui, né? Então, o resíduo de z igual a zero da função fz é igual a π ao quadrado sobre 2 fatorial, que é 2. Conclusão, não é a soma aqui, né? Ó? Então, a nossa integral, né, ó, é igual, agora trazendo do lado da nossa integral. A nossa integral, né, para não ter que escrever isso tudo, eu vou colocar f de z, tá certo? A integral de c de f de z, dz, vai ser igual a 2πi vezes a soma dos resíduos. Esse aqui, ó, é π ao quadrado sobre 2, menos esse aqui, que é 1 sobre 16, menos 1 sobre 16, menos esse outro, que é 1 sobre 16. Então, isso aqui vai dar 2πi vezes. Eu vou colocar assim, ó, aqui é 16, 16 sobre 2 é 8, vai dar 8π ao quadrado, tá certo? Menos 2. 8π ao quadrado menos 2, tá certo? Que eu posso simplificar aqui, e isso pode ficar assim, ó. Isso pode ficar assim, deixa eu ver. Colocando 2 em evidência, vai dar 4, 16 vai dar 4, tá certo? Então, vai dar π vezes 4π ao quadrado menos 1, porque eu coloquei o 2 em evidência, né? Ficou 4 e aqui ficou 1, tá certo? Aí eu simplifiquei 2 vezes 2, 4, 16, deu 4. Você pode deixar assim, ou se você quiser um resultado aproximado, você faz as continhas. E isso vai dar aproximadamente 30,2 i. Tá certo? É isso daí, né? E é isso que a gente tinha para hoje. Era para mostrar exatamente o teorema integral de Cauchy. Tá certo? Para curvas que encerram vários polos no seu interior. Tá certo? Mas uma quantidade finita de polos. Certo? Então é isso que a gente tinha para hoje, tá? Até a próxima aula.